Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Maravilha de Deus, mais um dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós te adoramos por esse novo dia, por este amanhecer. Deus, por tudo que o Senhor já fez durante a noite, pelo que o Senhor está fazendo, Senhor, agora nas nossas vidas, pelo que o Senhor trabalhou para o meu bem, para o bem da minha família, para que eu pudesse estar de pé, Senhor, para que haja bênção na minha casa, na minha vida, na minha história e na casa desta pessoa, Senhor, que está ouvindo, está acompanhando este momento de contrição diante de Ti, de reflexão, de adoração, porque o Senhor é digno, Senhor, o Senhor merece. Eu quero a Tua presença com Ele e comigo neste dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. O ambiente natural para a ordem do culto ao Senhor. Diz aí Êxodo capítulo 3, verso 2, verso 4 e 5. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virara para ir ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não se chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Bendito seja Deus. Você já pensou esse momento? Como é um momento lindo, né? Um encontro entre Deus e uma criatura, entre Deus e um ser humano, entre Deus e alguém que já estava há quase 40 anos afastado de sua família, de sua terra, alguém que estava vivendo uma vida comum, um príncipe que se tornou apenas um servo, mas Deus começa uma nova história na vida de Moisés. A questão da reverência e da santidade é algo importante para que a gente tenha um culto agradável ao Senhor. Moisés se aproxima, tenta se aproximar, ele vê aquela coisa acontecendo, aquela sarça ardendo e não se consumindo, e aquilo atraiu a atenção de Moisés. Primeiro, reverência e santidade. Ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é sagrado. Quando a gente adora a Deus, sabendo que em todo lugar Deus está, nós entendemos que qualquer lugar é lugar para Deus estar. Inclusive as pessoas dizem: Deus não está na política, mas Deus está lá na Câmara, Deus está lá nas assembleias, Deus está lá onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Deus está presente, não se engane. Todas as coisas têm a mão de Deus, estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz que o globo terra está na mão de Deus. A outra questão é que temos que ter despojamento. Ele mandou tirar a sandália, que representa tirar toda e qualquer situação que possa embaraçar você, né? Buscar fazer a coisa do modo certo, fazer o processo, entender que aquele lugar você está ali, mas Deus está também. A questão da submissão. Na cultura passada, servos andavam descalços, enquanto os seus senhores eram homens livres e andavam com sandálias. Ou seja, descalçar o pé na humildade do Criador. Quando eu vou para a presença de Deus, nada pode me colocar como Senhor, porque eu tenho um título, estou na presença de Deus porque eu sou pastor, estou na presença de Deus porque eu sou o empresário, estou na presença de Deus porque eu sou o advogado, estou na presença de Deus e todo mundo tem que me respeitar, gostar de mim. Não, você está na presença de Deus, você é servo. Moisés naquele momento já não era príncipe e agora tem que descalçar até os pés, porque agora ele é um escravo. Ele está diante de um Deus que tudo pode, e a melhor coisa para ele
foi aquele encontro. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. O ambiente natural da ordem do culto refere-se à criação de uma atmosfera de paz, organizado através da reverência, refletindo a natureza ordeira de um Deus soberano. Deve ser um espaço de adoração que promova a conexão espiritual, muitas vezes incorporando elementos da criação para celebrar o Criador, mantendo o equilíbrio e a ordem. Ali estava a sarça ardendo, mas aquilo foi só para Deus chamar a atenção de Moisés. A partir de agora, Moisés não ia estar se preocupando com a sarça, Moisés ia estar se preocupando com a voz de Deus falando ao seu coração. Então, o ambiente de culto, não importa se é na floresta, nos bosques, ou você está em uma congregação, num templo, num galpão, não importa. A natureza é que foca, você se coloca na presença de Deus, você está na presença de Deus, Ele é o Senhor no momento. A questão da organização e da paz, a ordem do culto é fundamental, pois Deus não é de confusão, mas de paz, refletindo o planejamento. Se a pessoa que vai dirigir um culto, que vai liderar um culto, em que ele faz tudo para aparecer, ele quer que as pessoas olhem como ele sabe bem, ele sabe cantar muito bem, ele sabe administrar, né? Ele vai também saber, é o gosto dele, ele só vai chamar as pessoas que têm interesse, que ele acha que importa, em pessoas importantes. Ele não está ali para deixar Deus lhe usar, para Deus ser ouvido, para Deus ter a liderança, porque ali, quando Moisés se coloca, até sandália ele tira, porque agora quem vai falar é Deus, é o Senhor. A conexão é com Deus, a conexão é com a criação. A liturgia segue a sequência do Criador, da lógica do Criador. Aí diz também em Josué capítulo 5, verso 13 a 15, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Ouça a voz de Deus. O culto é para que Deus seja glorificado. A natureza do culto é a presença de Deus, é o bem-estar. Faça tudo para que Deus esteja no ambiente certo por você. Você está criando um ambiente onde Deus é o foco, onde Deus é a glória, onde Deus é o Senhor, onde Deus merece adoração, onde você está ali para servir a Deus. E este dia é um dia de serviço, é um dia de adoração, é um dia de louvor, é um dia de gratidão. Faça do seu dia o dia do Senhor, porque o dia do Senhor não é só o domingo, é todos os dias, porque Deus te dá o dia de hoje para tu glorificar, para você sentir a sua glória. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, és tão lindo, és tão glorioso, és tão maravilhoso, e eu te adoro, Senhor, porque criaste todas as coisas, me criaste as pessoas que estão em todo lugar. As pessoas precisam de ti, dependem de sua misericórdia, dependem de sua compaixão. Deus, que essas pessoas que acompanham este devocional diário sintam a tua presença, sintam a tua glória, sintam o quanto o Senhor é poderoso. Se coloquem aos teus pés, se humilhem, se arrependam dos seus pecados. E eu também estou aqui precisando isso de ti, do teu perdão. Preciso muito da tua presença, Senhor, sem a qual não vivo. Recebe minha adoração e gratidão, em nome de Jesus. Amém.